É, Van. Mais difícil que acertar essa bola é só você explicar que ela é tua capa de revista. Macaé, mas no jogo apostado tem que ter responsabilidade. Deixa aqui de bola parada, eu entendo. Mas se perder vai pagar, hein, galinho? Bet Esporte. Craque de verdade, joga com responsabilidade. Os donos da bola interior, com Caio Sorriso. Oferecimento Bet Esporte. Sempre esquenta o jogo. Olá, eu gosto assim, Sua Excelência, audiência. Vem que vem, não vem que tem, tamo junto! Alô, alô Maringá, alô, alô Ribeirão Preto, alô, alô Santa Catarina e todo o Brasil que assiste a gente aí pelo YouTube também, no @Caio Sorriso Oficial. Olá, o senhor está uma mariposa solitária. O senhor está uma vespinha sozinha. Sozinho. O senhor está uma lagartixa ambulante sozinha no meio do deserto. Quase sozinho. Daqui a pouco a gente vai ver que eu não tô sozinho. Ah, garoto! Eu gosto é assim, quando responde na lata. Muito bem, vamos começar os nossos donos da bola aqui com você. Muito obrigado por sua audiência, enorme audiência, a gente recebendo mensagem de todos os cantos. E hoje tem o sorteio da bola, a bola do jogo, bola lance, que eu vou mandar de presente para você, tá bom? Estamos juntos aqui para falar de vários temas, mas é claro que hoje amanhecemos com um tema nada legal. Hoje o dia teve um tema muito, muito triste. E é principalmente aquele tema, viu, Edu Periciotti? Quando envolve violência dentro dos estádios. Hoje um tipo diferente de violência. É complicado, complicado. Sul-Americana, Tilapinha, Sul-Americana, Colo-Colo, no Chile, o Fortaleza jogando contra o Colo-Colo, e a gente recebeu a informação aí de 2 mortes que tiveram fora do estádio, invasão de campo, interrupção de jogo, tudo isso acontecendo lá no Chile. E infelizmente teve que ser interrompido o jogo. É interessante que nós temos aí um vídeo, inclusive, do CEO do Fortaleza falando exatamente no momento em que estava ocorrendo a situação. Ele dá para ver a tensão no rosto dele. Para a gente ter uma ideia, você que não está sabendo, o Fortaleza foi para o Chile jogar contra o Colo-Colo pela rodada da Sul-Americana. Oi? Libertadores. Pela Libertadores? Ah, Libertadores. Caramba, Libertadores. Então eu imaginei que fosse Sul-Americana. Não, esse jogo é pela Libertadores. Muito grave isso, hein? Muito. Um campeonato extremamente premium, importante, a nível mundial. Isso está correndo o mundo, né? Sem dúvida. Virou manchete em tudo quanto é lugar, né, Caio? Muito bem, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aí o vídeo do CEO do Fortaleza durante o evento. Dá uma olhada na tensão do cara. O Edu tá no ponto? Dá para rodar o Marcelo Paz? Então vamos fazer o seguinte, roda aí o Marcelo Paz, mas antes de rodar o Marcelo Paz, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a abertura do programa para a gente poder preparar a matéria aqui, volto para falar um pouco mais com o Halley e aí vocês vão ver a tensão do Marcelo Paz durante o evento lá no estádio, ele falando o que estava acontecendo. É um vídeo muito interessante para você ver quão tensa ficou a situação. E tensa é o seguinte, tensa e dúbia. Porque, Halley, o que me deixa mais estremecido é como a Conmebol, ela demora, como os dirigentes demoram para poder posicionar o que vai acontecer para os times, para todo mundo. Fica todo mundo sem saber o que vai acontecer.
Verdade, né, Caio? O Fortaleza tem Campeonato Brasileiro agora, final de semana. Então não sabia se permanecia no Chile, se a partida ia ter continuidade no dia de hoje, ou se ele teria que voltar para o Brasil, vai remarcar a partida. O que vai se fazer? Depois a gente vai falar o que a Conmebol disse. No ar, os donos da bola interior, pra gente falar sobre bola, pra gente falar sobre tudo o que você pensa aí sobre o esporte, futebol, principalmente futebol. Bora lá, roda o VT que eu quero ver. Abertura no ar. Os donos de verdade são vocês aí em casa. Na Band a gente voa pro esporte, informação e muita sorte. A nossa audiência fica cada dia mais forte. Se for pra ter alegria, só se for agora. Se for para curtir a vida, só se for agora. Se for para cair na resenha, a senha só se for agora. Então eu vou com você e você vem comigo. Só se for agora. Caio Sorriso, só se for agora. Os donos da bola, que o riso é garantido e a pegada é forte. Na tela da Band, o canal do esporte. Só se for agora. Só se for agora. Agora é a hora. Vamos juntos! Caio Sorriso, sua equipe de comentaristas já no ar. Muito bem, vamos lá. Primeiramente eu quero cumprimentar ele oriundo diretamente da Vila Belmiro, um dos melhores comentaristas, um prodígio, um menino prodígio. Hoje, uma vespa solitária aqui no programa. Uma vespinha, muito simpáticazinha, diria, de passagem. Vamos lá, Raio Rodrigues, boa tarde! Fala, Caio! Muito bem. Muito bom, Caio. Grande abraço pra ti, boa tarde pra galera que nos assiste, boa tarde pro Adilson que vai entrar com a gente. Olha, Caio, muita coisa pra gente comentar, vamos falar sobre a estreia do Maringá na Série C, tomara que o Maringá estreie com o pé direito, a gente vai falar sobre isso. Também vamos falar do jogo do Botafogo de Ribeirão Preto, que tem parada dura pela Série B, jogando em casa, a gente também vai comentar esses detalhes. Vamos falar sobre o derby e também vamos falar sobre a Chapecoense, além dos resultados de ontem da equipe do Avaí jogando fora de casa diante da equipe do Cuiabá, Caio. E a gente tem uma matéria também falando sobre as... Pode chamar lambanças da arbitragem? É, exatamente. Lambanças da arbitragem. O programa tá muito legal. Agora eu quero convidar também para se juntar a nós aqui. Ele tá ali, ó. Quer ver? Corta para lá. Vamos ver se ele já tá lá com a gente. No link lá. Vamos ver o Adilson Moraes. Aí, Adilson Moraes. Ele e as suas canequinhas de café. Diretamente do Taboão da Serra. Como vai? Aí, ó. Essas canequinhas aí. Bonitinha, linda elas, viu? Um dia eu quero ver se você me convida para ir tomar um cafezinho com você. Quero tomar um cafezinho, eu, você, a gente bater um papo, trocar uma ideia, falar sobre as suas experiências nas usinas, principalmente nos canaviais. Os canaviais, românticos canaviais. É brincadeira, hein? Muito bem, boa tarde, Adilson Moraes, seu destaque na tela da Band. Potência! Ótima tarde para você, Caio Sorriso, também o Rally Rodrigues, pessoal que tá ligado com a gente, acompanhando os donos da bola aqui na Band. Meu destaque, Caio, foi o tropeço ontem vergonhoso do São Paulo no Morumbis. Praticamente 50 mil pessoas no Morumbis, uma renda de quase 4 milhões de reais. E o São Paulo encarou o Alianza Lima do Peru, o time mais fraco da chave. Só para você ter uma ideia, Caio, rapidamente, o Alianza Lima, em toda a história da Libertadores, jogou 19 vezes no Brasil, contra clubes brasileiros, obviamente. E as 19 vezes ele perdeu, foi derrotado. E ontem o São Paulo vencia pelo placar de 2-0 até aí meio do segundo tempo, permitiu o empate, ou seja, pela primeira vez na história, o Alianza Lima conseguiu somar pontos na Libertadores, jogando contra clube brasileiro aqui no Brasil, e essa marca foi do São Paulo. E o Zubeldia está mais pressionado do que nunca, Caio. Dorival Júnior também é a bola da vez. Se o Marcelo Teixeira já ligou para o Dorival, o Casares também está lá na ligação, Caio. Olha, dizem que o Dorival, essa altura do campeonato... Aliás, eu não vou dizer que dizem, eu vou dizer que eu digo. Com o que o Dorival fechou de acordo com a CBF, né, segundo as informações que nós temos, do valor que ele vai receber, que eu não vou falar quantos milhões são.
Quantos milhões por mês são? Até a Copa do Mundo. Caiu para 1? Caiu para 1. Então é isso aqui, ó. Pronto, é isso aqui. É isso aqui, ó. Então é o seguinte, eu não vou falar. É o seguinte, eu ficaria muito quietinho no lugar do Dorival, esperando um convite de um time internacional, um desses lá da Arábia, pode ser, porque a Arábia Saudita ficou boa agora. Você sai da Arábia, em uma horinha você tá lá em Dubai. É uma Miami. É top lá. Agora esse negócio não tá tão pesado lá, entendeu? Os caras botam até mar pra você dentro de casa. Diz que o Emerson Sheik tinha um mar na casa dele. Os caras colocaram lá um... Não, vou fazer uma aqui, você quer o quê? Praia? Não fazer uma na frente da sua casa. Diz que o negócio lá é assim. Então, para aceitar esses pipocos aí, São Paulo Futebol Clube, o Santos, então nem se fala. A chance do Santos é mínima. Olha eu 2 vezes ali, ó. Cadê ele? Caiu? Cadê o link? Cadê ele? Ah, garoto, tá aí, ó. Então o que acontece? 2 vezes, o Santos com a situação que ele tá. Aliás, o Adilson Moraes, você vai ver o Zubeldia em breve parecido com você se ele continuar no São Paulo, viu? Ok. Porque ele tá perdendo os cabelos de preocupação. Ontem, a coletiva dele, ele estava extremamente pressionado. Extremamente pressionado. Na verdade, eu não sei como ainda não caiu. Porque é característica do Brasileirão. Termina jogo, ó, por telefone. Obrigado, aí você tá aí do lado aí, ó, nem precisa voltar, viu? Já volta pra Argentina já. O companheiro Eduardo Afonso, que é o cara que mais conhece do São Paulo Futebol Clube, antes da bola rolar ontem, ele falou: o Zubeldia tá a 2 derrotas de ser mandado embora. O empate ontem é quase uma derrota. Sim, né? Sim. Se perder no final de semana, se eu não estou equivocado, o São Paulo pega o Cruzeiro, que tá mal demais. Aí eu acho que vai ficar difícil pro São Paulo. O Cruzeiro... se pegar o Cruzeiro e não ganhar do Cruzeiro na situação que o Cruzeiro tá também, né, filho? Cruzeiro. Aí o São Paulo não vai estar valendo nem um centavo no trocadilho. Seguinte, Adilson, me diz uma coisa aí. Você viu, cara, o que aconteceu lá no Chile? Você tem alguma atualização sobre aquilo? Caio, ontem à noite eu estava acompanhando, né, pela Casé TV, que faz uma ótima cobertura sobre Libertadores Sul-Americana, né, com vários jogos ao mesmo tempo, e infelizmente a gente viu isso. A informação que eu vi agora de manhã, em uma das fontes que eu li, é que foram 2 vítimas, né, infelizmente aí, perderam a vida, e uma delas é um jovem de 18 anos de idade apenas, né? Então, um jovem aí que acabou morrendo. A gente teve essa informação de que foi um atropelamento do carro da polícia, mas uma outra fonte acabou confirmando que foi ali no tumulto, né? Ele acabou se chocando contra a grade, pisoteado e morreu. Então, a gente ainda tem algumas informações um tanto quanto desconecta, mas a informação oficial é que uma dessas vítimas, infelizmente, que veio a óbito de idade, e aí a gente lembra um pouco das críticas da Leila Pereira, né, Caio? O quanto que a Conmebol peca no quesito segurança, é um absurdo. A outra vítima, 13 anos, a informação que eu estou recebendo, hein? 18 anos e a outra vítima, 13 anos. A gente tem aqui, vem pra cá, acompanha com a gente aí, Adilson Moraes. Nós temos, no momento da situação, para você sentir o clima de pressão e de dúvida, o que eu questiono muito aqui a Conmebol, nós temos aqui a declaração via internet do CEO do Fortaleza. Do CEO do Fortaleza, tá? Que é o Marcelo Paz, que era presidente do Fortaleza. Então, ele estava lá naquele ambiente apertado, pesado. Tá, Edu? Tá tranquilo aí? Pode rodar? Dá para rodar? Então roda o VT que eu quero ver. Bem, pessoal, estamos aqui em Santiago do Chile, no Estádio Monumental. Acho que vocês acompanharam aí tudo que aconteceu de violência, né? Invasão de campo da torcida aqui do Colo-Colo. O status do momento é... As 2 equipes não querem voltar a jogar, nem Fortaleza, nem Colo-Colo. Esse é o sentimento, que não tem ambiente esportivo, né? Não tem segurança, né? Nesse aspecto. A ideia é que se evacue o estádio, e alguns torcedores ainda permanecem no estádio, não querem sair. Tem uma questão específica aqui no Chile, que a polícia não pode entrar no estádio. Quem faz a segurança do estádio é segurança privada, então isso causa um pouco mais de dificuldade, né? E as notícias que a gente tem é que há um confronto da polícia com a torcida do Colo-Colo lá de fora, em função de uma situação que ocorreu durante a partida, né? Me parece que um atropelamento, situação aí meio grave. Então esse é o cenário. A gente está em contato com a Conmebol já procurou a gente algumas vezes,
acredito que a tendência é que o jogo não continue, mas não tem condição nenhuma de continuar, né? Então a Conmebol deve oficializar isso à medida que ela tiver alguma documentação. Essa declaração do Marcelo Paz foi feita exatamente no momento em que estava ocorrendo a situação. Então você vê ali a tensão. Sem dúvida. Sem saber o que iriam fazer, sem ter ideia do que estava acontecendo, sem saber se iriam continuar o jogo. Que situação numa Conmebol Libertadores, hein? E é interessante salientar, né, Caio? Quando há invasão do campo, né, os torcedores do Colo-Colo entram no campo, a comissão técnica e os jogadores do Fortaleza se dirigem correndo para o vestiário, porque achavam que era contra eles. Por que os jogadores achavam que era contra eles? Porque o Lucero, que é jogador do Fortaleza, era do Colo-Colo e saiu meio brigado de lá, né? Achavam que o Lucero tinha sido mercenário ao sair de lá. Então os jogadores do Fortaleza e a comissão técnica achavam que a torcida estava revoltada com eles, jogadores do Fortaleza, mas não tinha nada a ver. Mas o Rally, que insegurança também nesse estádio, hein? Que situação. Isso aí provavelmente vai dar desclassificação. O Colo-Colo, vai vir uma punição pesada ao Colo-Colo aí, hein? A comparação que está sendo feita, você vai se recordar, é daquele jogo da final da Libertadores, Boca Juniors e River Plate na Bombonera, né, que também houve invasão de campo, e a final acabou sendo disputada em Madrid. Não sei se você se recorda, a final da Libertadores entre Boca e River não teve condição de ser disputada lá em Buenos Aires, foi para Madrid. Então está se comparando esse caso com aquele do Boca Juniors. E aí o Colo-Colo, obviamente, não vai poder mais jogar no Monumental. O estádio Monumental, que é o principal... No mínimo, né? No mínimo, mas o que está se aventando aí é a possibilidade dele ser desclassificado do campeonato. É uma situação bem... O Fortaleza complexa. Já entrou, parece, com esse pedido. É uma situação complexa, Caio, porque até que ponto vai a responsabilidade do clube sobre o seu torcedor? Né? A instituição acaba sendo prejudicada por meia dúzia. É um debate polêmico, né? Que dá pano para manga. É que no final das contas mesmo, a responsabilidade dentro do estádio, com seu mando de campo, é do time. Né? E essa responsabilidade, Rally, ela, imagino eu, ela começa muito antes, começa na preparação da sua torcida, começa na preparação do estádio, começa em todo o envolvimento no entorno do estádio. Como evitar esse tipo de problema? Tem várias possibilidades, mas veja bem, partiu, Edu, principalmente das autoridades ali, né? Então é um elo que se quebrou em cima de quem estava ali para poder controlar a situação. E o efetivo da polícia era pequeno. Sabe por que era pequeno? Quando houve a invasão, os policiais, os carabineiros lá do Chile, que estavam protegendo a torcida do Fortaleza, se dirigiram ao local da invasão e deixaram os torcedores do Fortaleza totalmente sem segurança alguma. Então os relatos nas redes sociais eram de muita tensão, de muito medo da torcida do Fortaleza em ser agredida, de acontecer alguma coisa com eles, porque simplesmente o efetivo que estava ali foi lá para tentar conter a invasão dos torcedores do Colo-Colo, ou seja, também a Polícia Militar se preparou mal para o evento, né? Estava com efetivo baixo. Por isso que eu digo a você, né? Quando a responsabilidade, Tilapinha, coloca, é do time que tem o mando de jogo, então os dirigentes vão conversar com as autoridades competentes, a polícia no caso, para dizer, olha, nós precisamos de um efetivo maior, a situação é essa, a segurança do estádio é essa. Então eu penso que tem que ser sim responsabilizado pesadamente quem tem algum tipo de poder, de autoridade nesse assunto, na minha opinião. Na minha opinião, eu defendo a desclassificação do Colo-Colo, no mínimo, porque tem sim que amanhã depois falar, olha, teve essa punição, então nós precisamos redobrar os cuidados. Porque quem sofre? Agora, o torcedor, morre torcedor, o torcedor do Fortaleza saiu de lá preservado, graças a Deus. Poderia ter sido uma tragédia enorme, muito mais gente poderia ter morrido. Então tem que se responsabilizar mesmo, tem que meter ferro mesmo. Tem a nota da Conmebol, cara. Quando você quiser, a gente pode ler. Qual é a nota da Conmebol para a gente poder ir para um recado rápido aqui? Rapidinho, a Conmebol diz o seguinte: caros senhores, informamos que em virtude da ausência de garantia de segurança por parte do clube local e das autoridades de seguranças locais para garantir a continuação da partida entre Colo-Colo e Fortaleza pela fase de grupos da Conmebol Libertadores, a referida partida está cancelada. Considerando que todos os processos estabelecidos no manual do clube foram seguidos, o caso será remetido aos órgãos judiciais da Conmebol para futuras determinações.
Todas as informações sobre os eventos que ocorreram dentro e fora do estádio serão encaminhados ao Comitê Disciplinar da Conmebol. O que ela está querendo dizer aqui? O Colo-Colo vai ser punido, né? O Estádio Monumental medidas judiciais. Não vai ter mais condição de abrigar nenhum jogo nessa competição, vai tomar um gancho aí bastante grande e a partida não será retomada. Não será retomada? Não. Ela terminou como? Empate, se eu não estou equivocado, estava 0-0. O Adilson pode até confirmar pra gente, se eu não estou equivocado, estava 0-0. Dá uma consultada como é que terminou, 0-0. Está confirmado 0-0. Só que o Fortaleza, segundo informações que eu tenho, está pedindo a desclassificação do Colo-Colo, o que obviamente reverteria e mudaria esse quadro aí, né? O Halle acha difícil isso, eu acho necessário, eu acho que seria importante, porque a responsabilidade com o seu torcedor tem que ser do clube, senão onde é que a gente vai parar? Diga-se de passagem, só mudar mando de campo, acho pouco. Foram duas mortes extremamente importantes, qualquer morte mas um jovem de 13 e outro de 18 é brincadeira, é ir longe demais. Vamos fazer o seguinte, antes de ir para o nosso recado, que eu sei que é importante, me fala um pouquinho aí sobre o Dogão. O Dogão joga? O Dogão joga, vai estrear, né, pela Série C, Caio. A gente torce aí para que o Jorge Castilho consiga mais uma vez fazer um grande trabalho. E agora a Série C começa para o Maringá diante da equipe tradicionalíssima do Guarani. Guarani de Campinas, é um jogo fora de casa. O Guarani até que fez um Campeonato Paulista surpreendente, né, Caio? A gente não imaginava que depois do rebaixamento para a Série C, a equipe do Guarani fosse montar uma equipe que brigasse por classificação no Campeonato Paulista. Isso daí acabou acontecendo, então eu entendo que vai ser um jogo difícil para ambas as equipes, mas é totalmente possível o Maringá sair com resultado positivo em Campinas. O vice-campeão paranaense, né? O Dogão vem fazendo um trabalho, o Castilho ganhou o prêmio como o melhor técnico do estadual do Paraná, o Castilho, e aí o Dogão vem aí com a estreia, realmente acreditando se sair muito bem. A busca e o objetivo do Dogão é subir para a Série B. O Dogão, ele tem, a meta dele tá lá em cima, na área mais nobre do futebol. A gente tem falado, tem conversado com a diretoria, tem conversado com algumas pessoas relacionadas ao Maringá. Inclusive eu tenho informações até privilegiadas antecipadamente a esse campeonato estadual, que disse que o Maringá iria realmente se sair muito bem. Ia ser um time de muito destaque dentro do estado. E tá sendo, vice aí, ó. Vice o Maringá, vice do estadual, seu técnico, melhor técnico do estadual do Paranaense, e agora estreia na Série C contra o Bugre e tem toda a chance de vir para cima realmente numa boa estreia. Embora os times do interior de São Paulo não são fáceis de encarar. Sem dúvida. A Guarani é tradicionalíssimo, né? Tem investimento também interessante para a Série C. Vai ser um jogo bastante legal de se acompanhar. A gente vai trazer a repercussão na segunda-feira, Caio. É isso aí. O Chapecoense também vai estar na Série B aí. Contra o Coritiba. Chapecoense que foi mal na Copa do Brasil, né? A Chape acabou deixando a desejar, a equipe do Gilmar Dalpozo, mas agora encara a equipe do Coritiba, que também não vive um grande momento. A equipe do Coritiba é muito contestada, mas tem camisa, tem tradição, né? O emblema forte. Então acho que vai ser um jogo bastante complicado para a Chape, mas é na Arena Condá. Então a gente sempre fica com a expectativa de que a Chape consiga um resultado positivo. A gente tem uma expectativa de que os times do Sul eles se saiam um pouco melhor, tirando o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, porque nós não temos nenhum desses times na Série A, na área nobre do Brasileirão. Se a gente comparar, vamos dizer, mal comparando, claro que a gente não quer essa rivalidade, os times do Nordeste estão com 25% ocupando a área nobre da Série A do Brasileirão. Então precisa se fazer uma análise para ver realmente o que é que está acontecendo aí com os times do Sul, para eles poderem ter essa reação melhor. O Coxa, por exemplo, é um time tradicional que vem sempre cavaleando, né? Sim. Essa é a grande verdade. Chapecoense também teve uma história aí, teve um momento crítico na sua história, mas um time que tem muita relevância no cenário nacional. Vamos fazer o seguinte, eu vou daqui com o chamado para Bet Sport e eu já volto com mais informação. Vano, mais difícil que acertar essa bola é só você explicar aquela tua capa de revista. Macaé, mas no jogo apostado tem que ter responsabilidade. Deixa que de bola parada eu entendo. Mas se perder vai pagar, hein, Galinho? Bet Sport. Craque de verdade, joga com responsabilidade.
É isso aí, galinho! Craque de verdade joga com responsabilidade. E de responsabilidade, a BetSport entende. Desde o início, a BetSport sempre atendendo todas as exigências do governo federal. Por isso que ela é atestada, aprovadíssima pelo governo federal. Ou seja, que você pode se divertir numa boa, porque você tem a certeza de que o seu dinheiro está seguro. Além disso, navegação é super fácil. Olha só, saque rápido, tem credibilidade, tem confiabilidade e tem uma infinidade de esportes. De repente, futebol e tal, tem mais esportes? Eu curto basquete, tem. Eu gosto de vôlei, também tem. Olha só, tem muitos esportes para você, boxe, lutas e muito mais. É o maior cassino online do Brasil, a maior casa de apostas você encontra aqui na BetSports, sempre com as melhores odds, os melhores campeonatos estaduais, jogos internacionais. Olha, tudo isso para você se divertir. E é fácil. Basta você pegar o seu celular, acessar o QR Code que aparece na sua tela e pronto. Então vem com a gente, venha fazer parte desse timaço, Vampeta, Zico e você, meu amigo, minha amiga. Mas atenção, hein? Jogue sempre com responsabilidade, combinado? Experiência é o nosso jogo, mas o que diferencia o jogador do craque é a coragem para assumir a responsabilidade. A BetSport atua com transparência e oferece a confiança que você precisa para fazer a sua aposta. BetSport, craque de verdade, joga com responsabilidade. Muito bem, agora eu atravesso as estradas maravilhosas do interior de São Paulo. Boas estradas, hein? Que continuem assim, hein? Os pedágios também não força muito não, vai. Capricha, mas não força do outro lado. Vamos embora, chegamos em Ribeirão Preto, Botafogo, que estreou com derrota. Ei, Botafogo. Ô, Botafogo, só me faz chorar, e aí? O Pantera tem que se ajudar, né? O Pantera, me ajuda aí. Tá difícil, hein, Pantera? Começou perdendo, né, pra equipe... Tradicional aí, conseguiu fazer um estádio bonitão pra caramba, né? O povo... Você sabe que eu recebo mensagem de lá de Ribeirão Preto, o pessoal falando, Caio, fala aí do Botafogo, fala do comercial, mas os times da região ali não estão ajudando a gente muito, né? Não estão, a gente está destacando mais a Ferroviária no feminino do que as equipes do masculino, do Botafogo, Comercial e as demais ali da região, né? Porque a Ferroviária faz um trabalho de excelência e o Botafogo só patina. Infelizmente não sai dessa. Né? Estreou mal na Série B, perdendo para a equipe do América Mineiro. Ok, jogo difícil, sempre jogando lá em BH é complicado vencer a equipe do América, que é postulante, ao meu ver, ao acesso. Mas agora, recebendo a equipe do Atlético Goianiense, que também não será nada fácil, a equipe do Zanardi precisa dar uma resposta, precisa vencer, Caio. Deixa eu falar com um cara aqui que é do interior, que tem uma história bonita no interior. Adilson Moraes, o que está acontecendo com os times do interior aí, Adilson? Eu já vi que você está com a caneta fazendo conta para ver o que o Botafogo tem que fazer para poder sair melhor aí. O que você descobriu nessa conta que você fez aí? Pois é, né, Caio? O Botafogo acabou virando SAF, né? Mas eu acredito que a meta do Botafogo SAF é justamente bater na Série B. Ele está na Série B e o campeonato, infelizmente, do Botafogo, o torcedor não deve se iludir. O Botafogo, para mim, não é postulante à elite do futebol brasileiro, não vai brigar pelo acesso. Para mim, o Botafogo vai ficar onde ele está, permanecer na Série B, Caio. Infelizmente, esse, para mim, com os números de investimento, o teto do Botafogo de Ribeirão Preto é a Série B. Ele não pode cair para C. Infelizmente é isso, Caio. Elite nem pensar. Né? Como mudam-se, né, as características? Pode deixar o Adilson ali. O Botafogo, que ano passado veio brigando, né, na Copa do Brasil, fez um jogo muito interessante contra o Palmeiras. Aí, de repente, vai caindo. Olha, o pessoal tem que repensar as estruturas dos times do interior, né? Tem que ter alguma coisa nova aí, entender por que tem esse tipo de problema em equipes tão tradicionais, vitoriosas até, né, Ale? Sem dúvida. Eu acho que o Botafogo, a gente tem alguns pontos que a gente tem que salientar, né? Ano passado, o gramado do Santa Cruz estava muito ruim. Isso daí prejudica qualquer equipe, né? E o Botafogo não foi diferente. A equipe que mais joga lá, tendo aquele gramado horrível, foi prejudicada. Aí escolheu mal o técnico, aquele português era muito fraco. Agora pelo menos tem um técnico competente, que é o Zanardi. Bom, vamos falar de coisa boa. Eu já estou aqui com o Tilapinha do lado para a gente poder fazer o sorteio da bola para você que mandou aí a sua mensagem no Fala Craque. Eu vou escolher então aqui, bora aqui, vamos lá, escolhi um aqui.
Olha, presta atenção, veja se você ganhou essa linda bola lance agora, totalmente personalizada. Opa, eu tenho o Adilson de Ribeirão Preto, no interior. Adilson, seu cara de pau! Mas não é o Adilson Moraes aqui, não. Vamos mais uma. Adilson, carinha de pau. Mais uma bola nesse final. Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Olha só, tem um aqui do litoral, de Santos, Francisco Vicente. Tá tudo ótimo. Então, uma bola pro litoral e uma bola para Ribeirão Preto. Tá tudo certo, Nath Lapinha. Balança a bola, balança. Muito obrigado. Olha, um excelente final de semana, uma excelente sexta-feira para você. Fica na tela da Band. Tem aí muitos eventos importantes e muito esporte. A resenha agora vai ter balanço. Os donos da bola interior, com Caio Sorriso. Oferecimento Bet Esporte. Sempre esquenta o jogo.